depois do meu amigo Marcelo Carvalho. Bem, irei falar sobre um tema que muitas vezes é considerado árido, a psicoterapia baseada em evidências. Eu vou falar de alguns princípios, mas eu vou me deter mais na aplicação clínica, em situações clínicas em que a psicoterapia baseada em evidências traz subsídios para tomarmos decisões às vezes acertadas e também decisões do que não devemos fazer. Bem, como sou médico, eu preciso declarar que não tenho conflitos de interesse com a indústria farmacêutica. Bem, em 1952, o eminente professor Hans Eysenck publicou uma revisão da literatura sobre os tratamentos em psicoterapia. E qual conclusão Eysenck chegou? As práticas psicoterápicas não se mostraram mais efetivas que a mera passagem do tempo. Ou seja, até então, as psicoterapias não tinham nenhuma diferença em relação a simplesmente deixar o tempo passar. Bem, isso serviu como um peso, como uma bomba sobre o meio científico e clínico da época. Mas, paradoxalmente, aconteceu um aumento do interesse por tratamentos mais efetivos. Se houve no primeiro momento muita crítica, muito debate, muita confusão, os psicólogos e pesquisadores da época começaram a pesquisar formas de tornar a psicoterapia mais efetiva. A preocupação com intervenções efetivas, com tratamentos efetivos e testar a efetividade dos tratamentos data pelo menos do século XI e já está presente no manual do Cânone, que foi lançado pelo médico persa Avicena. Alguns séculos e algumas páginas depois, o R. P. Cochrane, em 1972, escreveu um livro seminal, Eficácia e Eficiência, Reflexões Aleatórias sobre Serviços de Saúde. Esse livro serviu de base para o que hoje é chamado Medicina Baseada em Evidências. E quais são os princípios? O que se trata a medicina baseada em evidências? É a aplicação do método científico, ou seja, da epidemiologia clínica, ao cuidado com os pacientes, abordando temas como, por exemplo, a formulação de questões clínicas específicas, a busca das melhores evidências de pesquisa disponíveis sobre aquelas questões, o julgamento sobre a qualidade de informações para embasar as decisões clínicas e a utilização dessas informações no cuidado com os pacientes. E isso veremos depois no caso clínico, como essas questões se aplicam. Bem, mas a partir da medicina baseada em evidências, surgiu a psicologia baseada em evidências. Ela se inspirou nos princípios da medicina baseada em evidências e criou essa nova área dentro da psicologia. Em 1995, a Sociedade de Psicologia Clínica da Associação Americana de Psicologia publicou um relatório bastante polêmico, que propunha o desenvolvimento, a identificação, a disseminação e o uso de tratamentos psicossociais com suporte empírico. Nada do que hoje nós estamos tão acostumados a saber, a entender e defender. Mas naquela época, esse relatório deu origem a discussões agressivas e violentos debates. E ainda hoje, muitas pessoas acreditam que a psicologia baseada em evidências desumaniza o paciente. É simplesmente uma aplicação crítica de protocolos clínicos, praticamente transformando os nossos consultórios e centros de atendimento em linhas de produção. Ainda existem pessoas que, devido a distorções cognitivas, a vieses ideológicos, acreditam nisso e são tão contrárias à psicologia baseada em evidências. Na verdade, a psicologia baseada em evidências tem por objetivo, por alguma ordem, talvez nesse galinheiro. Então, o objetivo, antes de tudo, é de trazer ao paciente tratamentos que tenham as melhores evidências de eficácia e que também não sejam prejudiciais. Portanto, os tratamentos necessitam ser baseados em evidências objetivas e cientificamente críveis, independentemente da orientação ou da perspectiva do modelo teórico. Não se trata da defesa de nenhum modelo teórico, e sim de evidências científicas que ajudem ao clínico a tomar decisões clínicas. Portanto, nós sofremos influências da filosofia, das artes, da religião, da imaginação, da biologia, dos relatos de casos,
da epidemiologia para gerarmos hipóteses. E essas hipóteses serão testadas através da metodologia científica. Hoje, podemos hierarquizar o nível de qualidade da evidência, sendo que na base nós temos, por exemplo, a opinião de especialistas e no topo os ensaios clínicos randomizados, as revisões sistemáticas e as meta-análises, especialmente as da Cochrane. Bem, inicialmente, a pergunta que se colocava na psicologia baseada em evidências era: a psicoterapia funciona? Uma pergunta bastante abrangente e até, de certo ponto, muito vaga. Com o passar dos anos, outras questões foram sendo acrescentadas. Por exemplo, qual a eficiência de determinado tratamento para um grupo específico de pacientes que tenham um problema de saúde específico? Por exemplo, vamos pensar uma paciente do sexo feminino de 17 anos que tem um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline com risco crônico de comportamento suicida. Qual ou quais as melhores intervenções terapêuticas para esse caso? A literatura nos dá essa resposta. De forma geral, de acordo com meta-análises com ensaios clínicos randomizados, nós temos 5 formas de intervenção que são validadas, que têm suporte empírico nessas situações. A escolha se dará principalmente com o conhecimento que o terapeuta tenha daquela técnica e também da aceitação do paciente daquela modalidade de intervenção. São intervenções psicodinâmicas e também intervenções mais cognitivo-comportamentais. Por exemplo, eu vou utilizar a terapia dialético-comportamental, comportamental-dialética, como um exemplo. Eu acho que é uma terapia bastante interessante, até pelo modo como ela foi formatada e erigida. Foi criada por uma pessoa, Marsha Linehan, que ela própria era uma paciente borderline, e fazendo uma ponte com essa mesa, a DBT surgiu a partir de influências do Zen budismo, da filosofia dialética e do behaviorismo. Então são áreas do saber aparentemente muito distintas e que na sua inteligência e na sua gentileza, vamos colocar assim, a Marsha Linehan soube conjugar. Uma das questões que se coloca na psicologia baseada em evidências é como as terapias funcionam. E aqui nós podemos pensar, por exemplo, em qual o modelo que aquela terapia deriva. No caso da DBT, ela deriva do modelo psicossocial. O modelo psicossocial propõe que o indivíduo que tem um transtorno de personalidade borderline tem uma tendência inata a uma desregulação emocional, biológica, derivada geneticamente, e esse indivíduo cresce em um ambiente familiar invalidante. Então é a interação entre uma predisposição genética que leva a uma desregulação emocional com um ambiente familiar invalidante que, ao longo do desenvolvimento, gera situações, as características, as alterações neurodesenvolvimentais que vão resultar no diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. É interessante em relação à DBT que não só a DBT como tratamento, mas também como modelo, também foi validada. Então nós temos estudos genéticos, estudos de neuroimagem, estudos neuropsicológicos, estudos epidemiológicos, que mostram que o modelo proposto pela Marsha Linehan é um modelo vigoroso, é um modelo válido, é um modelo baseado em evidências. Então esse é um diferencial também dessa forma de psicoterapia. E para a Marsha Linehan, alguns elementos são fundamentais na psicoterapia. Um deles é o treinamento, é a melhora da regulação emocional, que ela já desde o começo colocava como sendo um dos principais elementos na fisiopatologia do transtorno de personalidade borderline. É interessante que há poucas semanas saiu um artigo de uma professora chamada Sabine Herbstein, da Universidade de Heidelberg, que ela utilizou neuroimagem antes e depois dos pacientes borderline serem submetidos ao treino de regulação emocional. Então, sempre está se buscando essa ancoragem da eficácia das nossas intervenções através de mecanismos neurobiológicos, neurocientíficos, para poder traçar essas pontes. Uma questão também importante.
que é trazida pela psicologia baseada em evidências. Sobre quais condições as terapias funcionam. Por exemplo, para pacientes deprimidos, sabemos que a reestruturação cognitiva e também a ativação comportamental são estratégias válidas para o tratamento desse paciente. Mas, a depender das condições que o paciente se encontra, o que nós chamamos de moderadores do tratamento, uma estratégia pode ser mais efetiva do que outra. Por exemplo, um paciente grave, acamado, provavelmente a ativação comportamental é mais efetiva do que a reestruturação cognitiva. E nisso nós temos estudos que mostram, não são opiniões, não são especulações, são evidências científicas. Além disso, uma coisa muito interessante, os estudos sobre a qualidade da interação terapeuta-paciente. Esse é um dos principais preditores da qualidade, do sucesso daquela intervenção terapêutica. Então, não é só a psicoterapia, o diagnóstico, mas também o encontro, a qualidade daquele encontro, que vai ter um papel fundamental no desfecho. Uma outra questão. A psicoterapia pode prejudicar? Vocês têm algum exemplo de situações em que a psicoterapia prejudica os pacientes? Antes, no passado, quando existiam grandes catástrofes humanitárias, desabamentos, incêndios, se costumava convocar grupos de psicólogos para poder atuar in loco, para poder fazer uma intervenção in loco e, supostamente, prevenir TEPT, prevenir transtorno de estresse pós-traumático. E o que é que esses psicólogos faziam? Eles faziam o chamado debriefing, faziam com que os pacientes falassem. Fala, põe para fora, não deixa de contar nada do que aconteceu. Pedia para eles falarem com os máximos detalhes, tudo o que aconteceu na cena da tragédia, imediatamente ali, na cena quente. E aí, com o tempo, a psicologia, os estudos mostraram que esses pacientes tinham um risco aumentado de desenvolver TEPT. Então, na verdade, algo que surge até como uma concepção psicanalítica, de pôr para fora, de falar, acaba, na verdade, retraumatizando o paciente, aumentando o risco de o paciente sofrer, de ter um desfecho desfavorável. Mas não só, existem outras situações também em que a psicoterapia pode ser disfuncional, inadequada, pode prejudicar. Então temos que levar em consideração também esse aspecto que é respondido pela psicologia baseada em evidências. Bem, eu vou falar sobre alguns outros aspectos, mas para isso eu vou ilustrar através de um estudo que nós conduzimos no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. É um estudo organizado pela Organização Mundial da Saúde e também pela Universidade de Harvard. É um consórcio de pesquisa chamado World Mental Health Survey Initiative. Foram estudados sujeitos de 27 países que compõem todas as regiões da Organização Mundial de Saúde. E a importância é que foram utilizados as mesmas estratégias de entrevista, os mesmos questionários, os mesmos treinamentos e as mesmas formas de análise. Então, com isso, nós podemos comparar resultados de países distintos e fazer avaliações transculturais, que é uma grande vantagem. Então, aqui na região metropolitana de São Paulo, o estudo se chama São Paulo Megacity. Nós avaliamos a morbidade psiquiátrica na região metropolitana, mas também alguns correlatos, preditores de transtornos mentais e também tratamento. A região metropolitana de São Paulo é composta pela cidade de São Paulo e os 38 municípios circunjacentes. A nossa preocupação era que a nossa amostra fosse representativa dessa população. Para ser representativa, a gente teria que ir, um dos métodos seria ir de casa em casa, entrevistar os sujeitos, não todos os domicílios, mas domicílios que fossem selecionados de forma aleatória. Então, é uma amostragem complexa que permitiu que chegássemos a um número de 5.037 sujeitos e que é representativo da população que reside na região metropolitana de São Paulo. E alguns dados que eu vou apresentar a vocês
São dados assustadores. E eu vou explicar por quê. Bem, 45% dos habitantes da região metropolitana de São Paulo têm algum transtorno mental, principalmente mulheres. Entre os tipos de transtorno mental, 28% ansiedade, 19% humor, 8,4% transtorno de controle de impulsos, ou seja, TDAH, transtorno explosivo intermitente, e 11% uso de substâncias. Comparados aos outros países que participaram do consórcio, nós infelizmente tivemos as maiores prevalências de transtornos mentais, inclusive prevalências maiores do que de países em guerra. Ou seja, nós vivemos uma guerra urbana, civil, que meio que inaparente, não tão inaparente, mas enfim, não tão declarada. Em relação à gravidade, a maior parte dos casos, um terço, com exceção dos transtornos por uso de substâncias, os outros transtornos, aproximadamente um terço, eram considerados graves. No caso de transtornos por uso de substâncias, 56% eram considerados graves. E esse é o ponto que eu quero chegar, o tratamento. Vocês têm alguma ideia de quantas pessoas, o percentual de pessoas que procuravam ajuda, psicoterapia, psiquiatria? Eu vou apresentar aqui dados que diz respeito à chance da pessoa apresentar ou procurar tratamento a partir do diagnóstico. Então, inicialmente vamos ver aqueles que não têm transtorno mental, vamos comparar com transtorno mental leve, transtorno mental moderado e transtorno mental grave. É porque é o parâmetro, é o basal. Em relação ao transtorno mental leve, chama a atenção que transtorno mental leve está associado a uma diminuição da chance da pessoa procurar psicoterapia. E por que será? A gente está analisando atualmente esses dados e verificamos que essas pessoas que têm transtornos mentais leves preferem procurar medicina, as estratégias holísticas, preferem fazer acupuntura, se aconselhar com seus líderes religiosos, do que fazer psicoterapia. Em relação ao transtorno mental moderado, não aumentou de forma estatisticamente significativa nem a procura por tratamento médico-psiquiátrico, nem a procura por psicoterapia, nem o tratamento combinado. Só quem procurou ajuda foram os que tinham transtorno mental grave. E eles não procuraram terapia isoladamente. Eles procuraram ou o psiquiatra ou o tratamento combinado. Uma coisa que estamos avaliando agora, mas são dados que ainda não temos, é o tipo de psicoterapia que a pessoa fez e o número de sessões de psicoterapia. Porque até então estávamos falando de eficácia, ou seja, de resultados obtidos em situações ótimas, situações laboratoriais, terapeutas muito bem formados. E lá, na periferia de São Paulo, como é que isso é feito? Então, não temos estudos de efetividade. Além disso, aqui no Brasil, não temos estudos de custo-eficácia ou custo-efetividade. Talvez no laboratório ou nas instituições universitárias algumas modalidades sejam mais indicadas, mas em outros ambientes, nos rincões do país, outras modalidades sejam mais custo-efetivas. E isso nós não temos. Bem, essa equipe do São Paulo Mega City eu gostaria de apresentar. Esse seria o final da minha apresentação, mas eu vou falar uma coisa que me passou esses dias. Essa é a doutora Laura Andrade, minha orientadora, a doutora Maria Carmen Viana e o doutor Wang, que são figuras-chave também no nosso laboratório. Eu e o meu colega Bruno Mendonça. Alguns dos capítulos desse livro foram escritos por colegas. Por exemplo, o Marcelo participou da escritura de mais capítulos desse livro. Algumas coisas que eu falei hoje vai sair na próxima edição. Essa edição está esgotada. Eu encerraria aqui, mas aí... caminhando pelas ruas de Salvador, eu me lembrei da época que eu morava aqui, me lembrei da época que eu fiz faculdade aqui, e eu me lembrei de algo muito curioso que um professor contou. Ele perguntou para mim se eu sabia quem era que encaminhava mais pacientes para ele, professor psiquiatra.
Aí eu falei, professor, não faço ideia. Aí ele falou assim, a mãe de santo. A mãe de santo? Como assim? Aí ele falou assim, doutor Roberto. Ela chegou para mim e falou assim, olha, doutor, isso aqui já não é mais do candomblé, não. Isso aqui já é da psiquiatria. Então isso mostra como é importante a gente circular por diversos meios. Como a gente transitar pela filosofia, pela arte, pela cultura. Ter contato com pessoas de diferentes formações. Pessoas das mais simples, as mais sofisticadas. A depender também de qual parâmetro de sofisticação, talvez a mãe de santo seja muito mais do que algumas pessoas que consideramos. E a gente precisa ser eclético, a gente precisa ter repertório. Portanto, ecletismo. Sincretismo, não. Sincretismo só funciona aqui na Bahia. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Muito obrigado. Gravei a sua. Eu agradeço a presença de todos.